aqui nessa segunda-feira para ajudar os nossos telespectadores e telespectadoras. Então envie aqui, pode começar a mandar a sua mensagem através do 9411-7777. Já tem algumas aqui. Primeiro a gente vai fazer a abertura do quadro, onde a gente escolhe um tema, começa a discutir e depois vamos então às suas perguntas aí de casa. Hoje vamos falar, doutora, em direitos em caso de desapropriação. Vamos à primeira pergunta. Quais as condições para o indivíduo perder a propriedade? Aí, no caso, é um direito que é dado pela Constituição, mas como é que funciona isso? Na verdade, desapropriação quer dizer, você tem uma propriedade e o Estado precisa daquele imóvel, daquela propriedade. Então, ele retira de você esse imóvel. Mas como a Constituição também protege a propriedade, o que é que você faz? Você vai ser indenizado no valor correspondente àquele imóvel, para que você possa comprar outro equivalente, no mesmo local, com a mesma metragem, ou então perto, enfim. Desapropriação é quando o imóvel, o poder público precisa do seu imóvel, você é obrigado a ceder, mas ele vai ter que lhe indenizar o valor daquele imóvel. Ok. E o que é o princípio da equivalência? É que aquilo que você vai receber tem que ser equivalente com aquele imóvel que foi desapropriado pelo poder público. É um valor que você possa comprar no mesmo local, nas mesmas condições, nas mesmas metragens, outro imóvel para você ali naquele local. E o que acontece, o que se deve fazer, na terceira pergunta, se não houver acordo com relação ao valor fixado, para a indenização? Olha, na verdade, a desapropriação, ela é um direito do Estado sobre a propriedade privada. Então, você não pode dizer que não vai desapropriar, que não vai entregar o seu bem para o Estado. Você é obrigado a fazer isso quando ele está sendo desapropriado por interesse público ou por interesse social. Acontece que a lei lhe dá a oportunidade de discutir judicialmente se você entende que aquele valor pago pelo poder público não é o suficiente. O seu imóvel vale muito mais do que aquele valor que está sendo pago a você. Então, você pode discutir judicialmente valores. Ok. Vamos à nossa quarta dúvida relativa a esse assunto, referente a esse assunto. O imóvel pode ser desapropriado para o pagamento do débito de tributos, como, por exemplo, o IPTU? Não é possível. A desapropriação ela só é possível pelo interesse público ou por interesse social. O fato de você ter débitos com o IPTU, existem outras ferramentas processuais que o poder público pode utilizar para cobrar esse débito, mas não confiscando a propriedade privada. Por falar em confisco, vamos então à nossa quinta dúvida. Desapropriação sem a devida compensação é confisco. Em que casos pode acontecer? Olha, na verdade, só tem um caso que a Constituição fala em que você perde a propriedade pelo fato que o Estado confisca a sua propriedade. Confiscar quer dizer retirar. Retira de você e você não tem uma compensação financeira. É no caso das plantações de plantas psicotrópicas, que a gente vê às vezes muito aqui no Nordeste, plantações de maconha, plantações, enfim. Essas plantações que são de drogas proibidas, essas, quando descobertas pela polícia, o que é que o poder público faz? Ele confisca, ou seja, ele retira de você a propriedade, mas é obrigado a passar para assentamento de colonos. Ok, doutora, tem aqui algumas perguntas, vamos tentar ajudar esse pessoal. Doutora, gostaria de saber se o cônjuge tem direito à herança. São casados em regime de comunhão parcial de bens? Foi a Ana que fez a pergunta. Olha, na verdade, eu não sei do qual é a herança que você está falando. Se é a herança que ele vai receber, que você vai receber, ou uma herança comum de você. Na verdade, vocês têm um patrimônio próprio. Esse patrimônio próprio é 50% casado com comunhão parcial de bens, cada um tem tem direito a 50%. Agora você é herdeiro do seu cônjuge e o seu cônjuge é herdeiro de você, que a gente chamava antigamente de meeiro. Você tem direito à metade do que ele tem. Olha, doutora Luísa, sou a Miriam, de Hugo Napoleão. Um beijo para você e para todos os telespectadores de Hugo Napoleão. Estou junta há 7 anos com uma pessoa que tem 4 filhos. Gostaria de saber se tudo que eu adquiri, os filhos dele têm direito. Olha, filho é filho em qualquer circunstância. Sejam aqueles adquiridos antes do casamento, sejam aqueles adquiridos no casamento, sejam aqueles adotados, biológicos ou não, registrados como filhos, eles têm um certo privilégio. Então, se você vive com uma pessoa, você tem um patrimônio a dividir com ele, a parte que cabe a ele
é metade sua e a outra metade é dividida entre os filhos. Então, em qualquer circunstância, os filhos vão ter direito ao patrimônio que é do pai. Olha, pelo menos parte dele, né? Sim. Tem uma pergunta agora sobre direitos trabalhistas. Doutora Luísa, trabalhei em uma residência de março de 2002 a junho de 2011 sem ter a carteira assinada. Em todo esse tempo, nunca tive férias, o que posso estar recebendo ao sair desse emprego? Olha, na verdade, se você for sair do emprego, você vai ter direito ao sábado de salário, você vai ter direito a férias proporcionais, 13º proporcional, e essas férias proporcionais acrescidas mais de 1/3. Agora, se você não teve nem a carteira, não teve a carteira assinada, o que é que você pode cobrar? Você pode cobrar que a previdência seja paga de lá para cá, né? Você pagar a previdência social e, além disso, além desse pagamento da previdência social, você nos últimos 5 anos, se você não teve férias, você pode pedir férias com acrescido de 1/3. Ok. Olha, para finalizar, uma pergunta aqui que é um pouquinho engraçada, mas dúvidas são dúvidas. Namoro com um homem há 3 anos. Tenho direitos no que ele tem? Não, meu benzinho, olha, a gente precisa acabar com essa história de dizer o que é o patrimônio que a gente vai dividir. Cada um tem uma vida. Você namora com uma pessoa. O namoro é uma fase de conhecimento, não existe nenhuma relação. Isso não é amparado pela lei. Isso são relações pessoais de pessoas com pessoas. No dia que você casar, ou no dia que você passar a coabitar com ele, e depois de um certo tempo, é que você poderá, se você não casar, é que você poderá pedir o reconhecimento da lei. Mas essa história de namoro, eu vou ter direito ao patrimônio da pessoa, isso não existe. Agora, se ela já estivesse morando com ele, coabitando, aí sim, ela, depois de um certo tempo, ela podia requerer que a justiça reconhecesse que ali existe uma união estável. Né? Mas a gente precisa acabar com essa história de dizer assim, olha, eu namoro com ele, agora vamos dividir o que ele tem. Ou ele está pensando que vai dividir o que ela tem, né? Olha, também não é possível. Olha aí, gente, vamos mandar aí nessa história, por favor, vá montar a sua história, vai construir a sua vida, comprar suas coisas, aí depois, se quiser casar, dividir uma casa, aí você pensa nisso daí, né? Não, doutora Luísa? Não tenha dúvida. Ok, então, muito obrigada. Obrigada, saúde para você. Pois é, eu queria pedir desculpa, porque hoje eu tô a roupa, estou assim bem gripada. Mas ela está aqui firme e forte, que ela é mulher de fibra. Obrigada, doutora Luísa. Boa semana, tá? Obrigada. Beijo pra você, então. Bom trabalho. Bom, agora vamos falar de comportamento. Eu e você e eu. O que uma mulher busca no sexo oposto aos 20, 30 ou 50 anos? E o que um homem busca em uma mulher? A mesma coisa? Vamos conferir uma matéria em que as pessoas expressam a opinião delas e em seguida um especialista, um psicólogo, especialista em relacionamentos amorosos, vai tentar desvendar o caminho da busca pela alma gêmea. Você acredita nisso? Vamos conferir a matéria? Mulheres e homens são diferentes, mas será que priorizam as mesmas coisas na hora de procurar sua cara metade? Veja o que eles e elas buscam no sexo oposto a cada fase da vida. Bom, espero que ele seja compreensivo, que ele tenha boas atitudes, que ele me ofereça muito carinho. Eu espero cumplicidade, paciência, fidelidade, que ela seja bem carinhosa. E que ele tenha um bom caráter, com certeza. Do que ele precisa gostar? Gostar mais ou menos das coisas que eu gosto, né? Pra gente poder ter uma sintonia. Gosto de esportes, gosto de estudar também. Gosto de estar com a família. Adoro estar com a família, acho que é primordial. Adoro música, adoro cantar. Gosto de mulher bonita, mas não necessariamente tem que ser bonita. Tem que ter principalmente essas... Paciência, porque normalmente o homem de 35 anos, ele é, na maioria das vezes, menos maduro do que a mulher de 35 anos. Depois de um certo tempo você quer ter uma família, né? Você quer ter um companheiro, você quer fazer as coisas juntos. É difícil, é ruim viver sozinho, né? Primeiramente, uma mulher inteligente, que gosta de esporte também, né? Senão não combina com o meu estilo de vida. Se for uma mulher de 30 que ainda não teve um relacionamento sério, provavelmente ela está buscando um cara o mais padronizado possível no sentido de constituir família, etc, etc. Mas eu acho que tem que ter afinidades e o resto a gente vai aparando aí. E que seja pelo menos bonita também, nada, mas tem que estar bem cuidada. Ailton Amélio da Silva, psicólogo e professor de relacionamento amoroso da USP, ilustra por que as respostas entre homens e mulheres são tão parecidas. Tem estudos internacionais sobre